sou a Laísa e nessa aula a gente vai falar sobre estruturas condicionais em C++. Uma visão geral do que vai ser vista na aula, então. A gente começa falando sobre o if, o else, if e o else, que são as nossas estruturas condicionais. Depois a gente fala sobre operadores lógicos, finaliza mostrando 2 exemplos de como aplicar esse conteúdo. Sintaxe padrão, então, é o if condição 1, ou seja, se condição 1 for verdadeira, a gente executa o bloco de código do if. Se não, se, que é o nosso else if. Condição 2, a gente executa os comandos que estão dentro desse bloco, caso a condição 2 seja verdadeira. Se não, ou seja, nenhuma dessas são verdadeiras, a gente executa os comandos do else. Um exemplo para vocês entenderem como funciona. Digamos que a gente tem uma variável turno e ela recebe noite. Se turno for igual a manhã, a gente printa bom dia. Se não, ou seja, não é amanhã, mas pode ser outra coisa. Se turno for igual à tarde, a gente printa boa tarde. Se não, a gente printa boa noite. Lembrando que esse else if ele não é obrigatório. Caso você tenha só duas afirmações, né? Então, se uma coisa se turno é igual a amanhã, printa boa noite, bom dia. Se turno não é igual a amanhã, a gente printa boa noite. E aí a gente não precisa do turno da tarde, caso a gente tivesse só 2 turnos. Uma outra forma de fazer a estrutura condicional é utilizando o operador ternário, que tem a seguinte sintaxe, que eu vou explicar pelo exemplo, que eu acredito ser mais fácil de entender. Então, a gente faz uma variável recebendo alguma coisa. Então, nesse caso, a variável saudação, que é do tipo string, ela vai receber ou bom dia ou boa noite, a depender da nossa condição aqui. Então, nesse exemplo, a nossa condição é se turno é igual a amanhã. A gente declarou ela como noite. Então, se turno for igual a amanhã, a gente printa bom dia, que é a nossa expressão verdadeira. Se não, a gente printa boa noite, que é a nossa expressão falsa. E aqui a gente só printa a saudação, que foi o resultado que a gente pegou aqui nessa linha de código. Um exemplo de transformação de código, digamos assim. Então, esses 2 códigos são equivalentes, né? E a gente tem turno recebendo noite também. Se turno for igual a amanhã, printa bom dia. Se não, printa boa noite. É a mesma coisa, escrita de uma forma diferente. Falando um pouco, então, sobre operadores lógicos. A gente tem essa lista aqui, que é algo que provavelmente vocês já estão acostumados. Sinal de maior, maior é igual, menor, menor é igual, igual, que se utiliza 2, e diferente, que é a exclamação igual. Um exemplo aqui do lado, a gente tem A recebendo 10 e B recebendo 4. Se A for igual a B, se A for igual a B, então printa A igual a B. Se não, se A maior que B, printa A maior que B. Se não, se A maior ou igual a B, printa A maior ou igual a B. Nesse exemplo, vocês podem perceber que a gente pode encadear vários else ifs. Não fica bonito, mas em maratona a gente não está preocupado muito com a beleza do código. Lembrando que a gente sempre tem que declarar as variáveis, tá? Como é só um exemplo que eu não declarei e não coloquei todas as outras coisas que precisam para o código rodar bonitinho. Um outro detalhe do if é que, por exemplo, nesse caso aqui, se A for igual a B, ele vai printar cout A igual a B e não vai fazer as outras verificações, porque essa verificação já é verdadeira. Então, ele vai verificar que é igual a B e já vai pular para a próxima linha de código. E não vai fazer os outros prints. Além disso, a gente tem os operadores AND, OR e NOT, que é o nosso E ou não. Em C++, o E a gente representa com os 2 E comerciais, o OU com 2 pipes e o não com a exclamação. Os operadores lógicos, eles funcionam segundo a tabela verdade. Então, no E, se o resultado da expressão vai ser verdadeiro, se A e B foram verdade. Ou seja, A é verdadeiro e B também, então a nossa saída vai ser verdadeira. Se algum deles for falso, então vai ser falso, porque as duas coisas têm que ser verdade para que o nosso E funcione. O OU é caso A ou B for verdade,
a expressão, o resultado dela, ela já vai ser verdadeira. Então, ela só vai ser falsa caso ambas sejam falsas. Já o não, ela vai transformar o que é falso em verdadeiro e o que é verdadeiro em falso. Essa é a representação na tabela verdade. Seguindo, então, para os exemplos. Eu já deixei aqui a estrutura básica que a gente utiliza nas maratonas, foi vista na aula 6, na aula passada. E o primeiro exemplo, ele fala o seguinte: escreva um programa que leia 3 notas de um aluno e calcule a média dessas notas. Se a média for maior ou igual a 7, imprima aprovado. Se a média estiver entre 5 e 6,9, imprima exame final. Caso contrário, imprima reprovado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é declarar as nossas variáveis. Aqui a gente tem 3 notas, então a gente vai precisar de 3 variáveis para essas notas. E como a gente tem um 6,9 aqui, essa nota ela deve ser do tipo float, já que a gente tem ponto flutuante. Então a gente começa declarando a variável, vou chamar de N1, N2 e N3, que é nota 1, nota 2 e nota 3. Depois a gente vai pedir para o nosso usuário entrar com essas notas. Então, CIN, N1, N2, N3. Tá, agora a gente vai fazer a nossa verificação da média, né? Nossa média ela vai ser do tipo float também, porque a gente está trabalhando com variáveis do tipo float. Então, float média vai receber a soma das notas dividido por 3. Nota 1, nota 2, mais nota 3, dividido por 3. Agora a gente faz umas verificações, né? Então, se a nossa média for maior ou igual a 7, então a gente vai sair, imprimir a saída de aprovado, que é maior ou igual a 7. Aprovado. Se não, se nossa média estiver entre 5 e 6,9, ou seja, se ela for maior ou igual a 6,9, porque as duas coisas têm que ser verdadeiras. A média for maior ou igual a 5, então a gente printa Cout errado, exame final. Por fim, caso nenhuma dessas coisas sejam verdadeiras, o aluno está de exame final, está de reprovado. Vamos executar. Para a gente executar, a gente já viu também, então G++, o nome do arquivo, no meu caso é aula 7. Aula 7. Menos O, para a gente fazer o executável e renomear só para aula 7. É o meu caso. Então, aqui está compilado para executar, ponto barra, aula 7, que foi como eu compilei. Então, a gente entra com 3 notas. 6,3 e 2. Então, nosso aluno está reprovado, porque a média foi menor do que 5, né? Vamos fazer outro teste, então 2, 7, 8. O aluno está de exame final. Vamos só colocar um barra N aqui para quebrar a linha. Se a gente mudou o nosso código, a gente tem que compilar de novo. Então, está compilado, executar, do jeito de 9, 8 e 5. Nosso aluno está aprovado.
Segundo exemplo, eu vou deixar comentado esse aqui para não dar conflito. Comentário a gente coloca barra asterisco, asterisco barra. Segundo exemplo, ele diz o seguinte: escreva um programa que leia a idade de uma pessoa e verifique se ela é maior de idade, ou seja, tem 18 anos ou mais, e se tem permissão para votar. E a gente vai considerar que a idade para votar tem que ser maior do que 16 anos. A mesma estrutura aqui que a gente já utilizou. Então, primeiro a gente tem que receber uma idade, e a idade ela vai ser do tipo inteiro, porque não existe uma pessoa que tem 16,2 anos. Então, int idade, a gente vai pedir essa idade, então sem para o usuário, idade. E agora a gente só faz a nossa verificação. Se idade for maior ou igual a 18 e não é esse, e idade for maior do que 16, então out, essa pessoa ela já está permitida, ela já tem a permissão para votar. Então pode votar. Se não, ela não pode votar. Não tem permissão para votar. Vou adicionar um barra N também, para a nossa saída ficar melhor. Olha, ponto e vírgula, estou esquecendo. Lembrando que todos os nossos comandos em C++ ele termina com ponto e vírgula. E nesse caso eu não abri e fechei chaves, foi o que a gente mostrou, porque a gente só tem uma linha de comando. Caso eu tivesse mais do que uma, aí eu precisaria colocar. Ou seja, caso eu fosse colocar esse cout aqui, digamos que eu quero mais um cout. Aleatório aqui, boa. Ou qualquer outro tipo de comando, aí a gente precisaria da chave. Já escrevi errado. Mas enfim, como em maratonas a gente quer economizar tempo e eu só tenho uma linha de código, eu só vou deixar sem a chave. Vamos executar. Então, a mesma coisa, G++, o nome do nosso programa, o meu ainda é aula 7. Aula com letra maiúscula. Aula 7, menos O, para renomear o meu programa. Vamos botar aula 7 de novo. Compilou. Lembrando que a extensão do arquivo é CPP também. Então, ponto barra aula 7. Vou entrar com a idade, ela tem 19 anos. Então, sim, ela já pode votar e é maior de idade. E é isso. Muito obrigada.